Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais atualizações sobre tudo que está rolando no Vasco. Hoje mais cedo publiquei um vídeo trazendo a informação de que o Vasco já estaria fechado com o treinador. Essa informação que está rolando aí, eu vou atualizar ela aqui para vocês, porque já tem o nome do treinador e não pegou legal, está repercutindo muito mal. Então eu vou trazer algumas opiniões de pessoas que não gostaram, inclusive gente que apoiou tudo que aconteceu com relação ao Salgado e a venda do Vasco, que está dando chilique na internet agora. Enfim, antes vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, né? Se inscreve no canal, segue as redes sociais no TikTok e no Instagram, @Vascaíno do Cerrado. Provavelmente está para começar o jogo da seleção, ou deve estar rolando o jogo da seleção, né? Hoje tem Brasil, um jogo aí que o Brasil já está classificado. Enfim, vamos de notícia do Vasco, que é o que interessa para a família vascaína. Beleza, vamos lá. Falar da minha parceira, 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vou deixar a dica para amanhã. Tem Holanda e Estados Unidos, estão pagando 1,98 na vitória da Holanda, 3,52 no empate, 4,40 na vitória dos Estados Unidos. O link para você ajudar o canal está no primeiro comentário fixado. Você vai clicar e na hora de você fazer o cadastro, o código promocional é do Cerrado, assim você ajuda o canal, confirma e o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles dobram em bônus para você fazer a aposta junto com a 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2022. O bônus até o valor de R$ 1.200, beleza? Bom, vou começar aqui com uma informação do jornalista Gilmar Ferreira, do Extra, né, Grupo Globo, e ele traz a possibilidade do Vasco já estar fechado com o Maurício Barbieri. Tá aqui, ó. O paulista Maurício Barbieri, de 42 anos, é hoje o mais provável técnico a assumir o Vasco para o primeiro ano de trabalho sob a filosofia de gestão da 777 Partners. Acionista minoritária da SAF do clube, majoritária da SAF no clube. O ex-técnico do Red Bull Bragantino foi bem avaliado pelos gestores que respondem pelo projeto. E é até agora quem mais agrada, mas não é uma escolha definida. Ainda, porém, pesa a favor do Barbieri a experiência profissional em clubes e empresas como o Audax São Paulo, o Audax Rio de Janeiro, o Red Bull Bragantino, Deportivo Brasil e o Red Bull Bragantino. É isso, de novo. Red Bull Brasil e o Red Bull Bragantino, além dos trabalhos realizados em clubes como Goiás e Flamengo. Outros nomes foram avaliados, como o do português Antônio Oliveira, mas, a julgar por informação de mercado, o treinador a ser anunciado nos próximos dias é o Barbieri. Ele tem 133 jogos na Série A, com média de 1,47 pontos por jogo, algo próximo de 55 pontos em 38 rodadas. Índice de classificação entre os 8 primeiros. Seu melhor índice médio foi 1,85 obtido em 26 jogos, 48 pontos pelo Flamengo em 2018. Nas 4 edições da Série A em que esteve em atividade, seus times não fizeram menos de 44 pontos, justamente a última pelo RB Bragantino. Vejamos, então tá aí a situação trazida pelo Gilmar Ferreira. Inclusive o Lucas Pedrosa disse que a decisão seria entre o Barbieri e o Jardine, né, que é o André Jardine, aquele que era técnico da seleção de base, campeão olímpica, que está fazendo um trabalho no México, só que para tirar ele do México é tutufi, é dinheiro, e pelo que eu tô vendo, a SAF não quer meter a mão no bolso, né? Então, trouxe aqui no primeiro estágio, tá aqui a situação do jornalista Gilmar Ferreira dizendo que provavelmente vai ser aí o Barbieri, né? Essa notícia não deixou o Vascaíno muito feliz, né? Tá repercutindo muito mal mesmo. Inclusive tem ainda reunião hoje, deve estar acontecendo agora à tarde, só que depois dessa repercussão, pode ser que as coisas mudem, pode ser que o nome do Barbieri já não seja mais aí, apesar de que o modelo de empresa tá pouco cagando para repercussão, para o que a torcida tá pensando. Quem é que tá dando chilique nas redes sociais, né? Depois de ter apoiado Jorge Salgado, de ter apoiado um grupo político nas eleições e depois de ter apoiado a venda do Vasco, é ali o global, né? O grande Rodrigo Capello, que ele diz o seguinte, ó: quase sempre me pego torcendo para que repórteres estejam errados sobre o que apuram em relação ao Vasco. Nem tanto por reforço, pior pela comissão técnica. Fica a impressão de que a diretoria e 777 atiram para todo lado, enquanto
este planejamento deveria estar pronto há semanas. Então tá aí o cara que mais defendeu tudo que aconteceu no Vasco, dando chilique nas redes sociais. Para completar, eu vou trazer aqui um trecho da live do Edmundo, que acabou agora há pouco no Mundo Ed, e o Edmundo critica veementemente a contratação do Barbieri. Fala que ele não ganhou título, não ganhou nada, né? Que o trabalho dele é ruim, que o Vasco, que tem dinheiro agora, né? Sendo um novo rico, foi buscar um treinador de prateleira baixa, com um custo baixo, né? E isso decepcionou pra caramba o Edmundo. Eu acho que o Barbieri será o novo técnico do Vasco, com o Abel Braga ali na diretoria. O que você acha dessa notícia no entorno? Você gosta do nome do Barbieri? Não gosto. Não, porque qual é o grande trabalho dele? Chegar à final de uma Sul-Americana, um dos times mais organizados do país, tudo bem que no meio do caminho alguns saíram. Mas se você for ver, o Red Bull Bragantino contratou Claudinho, Elinho, Arthur, o zagueiro lá do Internacional, o zagueiro do Flamengo. Bons jogadores. Enfim, uma infinidade de jogadores, entendeu? Tudo bem que lá também é um modelo de empresa, né? Você compra e vende. Ok, isso atrapalha o trabalho do técnico, mas o trabalho dele lá está longe de ser bom. Foi longevo, mas está longe de ser bom. Não ganhou nenhum Campeonato Paulista, não ganhou nenhum Campeonato Brasileiro, nenhum Campeonato Sul-Americano, não ganhou nada. Inclusive agora o brasileiro foi muito ruim, né? Por isso ele saiu. Então acabou o ciclo. Ele tem uma certa experiência para trabalhar com a molecada, ok, mas não é vencedor. E está financeiramente na prateleira de baixo. Nada contra. Mas, se você é um novo rico do futebol brasileiro, tu vai contratar o técnico mais barato que tem livre no mercado, né? E menos experiente, por isso menos experiente. Então, quer dizer, qual é o seu planejamento? É diferente, você precisa contratar um técnico de peso, sabe? Mostrar para ele um projeto, enfim. Aí você vai tapando o buraco, que é o que essa galera de diretor esportivo faz. Eu contrato o Abel, porque todo mundo da imprensa gosta do Abel, e boto o Barbieri. E aí o Abel é que vai chegar lá e bater no peito, servir de escudo, não, o trabalho, a gente que fala muito bem, tem credibilidade, é campeão, aonde passou, entendeu? E aí você esconde que você foi péssimo na contratação do técnico. E aí, cara, se as coisas não forem bem, você demite o técnico e diz que a culpa é que o técnico não deu certo. Então, assim, o Vasco precisa ter um pouco mais de convicção. Barbieri, Júnior Urso, desculpa, com todo respeito às pessoas, aos profissionais, que eles não fiquem bravos comigo, porque eu estou falando mais do coração do que... Nada pessoal, né? Do que propriamente outra coisa. Não é nada pessoal, torço para que eles sejam muito felizes e que voltem ao Vasco um dia numa situação que eu peça, pelo amor de Deus, venha jogar no Vasco, venha ser técnico do Vasco. Mas, infelizmente, hoje essa não é a realidade. Exatamente. O Edmundo continua pesando na crítica com aí está sendo feito de trabalho da 777 na figura do Paulo Brax e do senhor Luiz Melo, né? E diz que na terça-feira, se ele aparecer em uma coletiva para apresentar apenas o Júnior Urso e o Barbieri como técnico do Vasco, vai deixar a torcida revoltada. Só que a gente fica preocupado e ansioso para saber. Não tem notícia, não tem comunicação, ninguém fala nada, não tem contratação. Aí o cara fala que... Edmundo, o cara fala que vai voltar com notícia boa e chega e anuncia, de repente, vamos supor, segunda-feira ele chega e fala: fechamos com o Barbieri e Júnior Urso. Qual que você acha que vai ser a reação da torcida do Vasco? De revolta, né? Vai ser de revolta, porque a expectativa que foi criada e a ansiedade ali para que o Vasco subisse o quanto antes era para que esse início de trabalho acontecesse. Que a grande desculpa, depois que assinou o contrato de venda para a SAF, era que a janela estava fechada, o time estava indo bem no campeonato da Série B. Aí começaram aquelas oscilações, né? Principalmente aqueles 8 ou 9 jogos que o Vasco perdeu fora de casa, e aí ficou a preocupação se ia ou não subir. Depois acabou que deu tudo certo, o Vasco até subiu na terceira colocação, graças aos pontos ganhos lá contra o Sport. Acabou no dia 6 de outubro, de novembro, na verdade. Dia 6 de novembro, ter sido um dia espetacular na história do Vasco. Subiu tranquilamente, ganhando fora de casa do Ituano. A partir daquele dia ali, agora vamos pensar no futuro. Porque o futuro do Vasco é na Série A. Precisamos ter jogadores fortes, competentes,
e importantes, né? E aí, quando você não anuncia ninguém, hoje é dia 2, são quase 30 dias, né? E você não anuncia ninguém, e o único jogador contratado até agora é o Júnior Urso, aí a torcida tem todo o direito de ficar chateado, todo o direito de ficar bravo e revoltado, como estão aqui nos comentários aqui na live. Bom, para finalizar o vídeo, com uma demora, eles vão falar sobre o risco de perder o Pedro Raul, né? E aí o Edmundo vai tocar em um assunto que eu toco todo santo dia aqui nesse canal, mas tem torcedor que não consegue compreender. Tem que esperar as coisas acontecer pra gente reclamar lá na frente, quando a gente estiver disputando o campeonato com um time merda, né? É o que eu falo. A gente tem que reclamar agora na construção do projeto. Não adianta depois que a coisa já tiver cagada, você xingar jogador em beira de campo. Aí o Edmundo vai criticar aí o Paulo Brax e o Luiz Melo duramente. O trabalho deles é horrível e o Edmundo chega de citar o seguinte: se deixar 2 tartarugas para eles tomarem conta, uma foge e a outra fica grávida. Sabe? E aí o Júnior tá mandando aqui, vão acabar perdendo o Pedro Raul também. Eu vou te falar uma coisa, cara, sinceramente, não perdeu, o Pedro Raul tá muito disposto a jogar pelo Vasco, o projeto foi apresentado, acertou salários, luvas, só que tá nesse imbróglio de fazer a proposta, né, em dinheiro lá pro Caxiua, não fez, tá enrolando, ficou a representação daqui a 7 dias, 6 dias, né, do Vasco da Gama, e ó, cara, não perdeu ainda, tá realmente bem próximo dele fechar, só que se ficar enrolando do jeito que tá, de repente o jogador e o empresário se irritam, falam, que é muito provável, né, Edmundo? Você é um empresário de um cara, um jogador que foi destaque da Série A do Campeonato Brasileiro, segundo artilheiro, procurado por times gigantescos do Brasil todo. Aí o cara fala, não, eu quero jogar no Vasco, papapá, não sei o quê. E o cara fica enrolando, de repente, para fazer a proposta. É muito plausível, de repente, o jogador pegar e falar, bom, obrigado, então não vai rolar? Fechar com outro time, né? Não é só isso, né? Acho que quando você tem outras propostas, isso vai sendo conversado. A gente ouviu falar em outras equipes que queriam contratar o Pedro Raul. Então, se há uma concorrência, você tem, e essa contratação está dentro do seu orçamento, você tem que agilizar para concretizar isso o quanto antes. Trazer o jogador para fazer exame médico, todas essas burocracias que são importantes, né? Quando você tem um departamento de futebol, isso é feito de forma mais fácil. Quando você tem 2 pessoas, que se deixar 2 tartarugas para eles tomarem conta, uma foge, a outra fica grávida, aí as coisas ficam difíceis. Eles já são lentos e ainda não têm autonomia, fica muito difícil, com todo respeito aos profissionais. Devem ter algum valor para terem chegado a essa posição, né? A posição de CEO e de diretor de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas, cara, isso não... As atitudes deles não me faz elogiá-los, com todo respeito. Me faz criticá-los. Porque, cara, a gente está sedento de notícias que fazem quase 30 dias que o Vasco concretizou seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Aí eu pergunto para você, qual que é a diferença do Maurício Barbieri para o técnico Jorginho? Absolutamente nenhuma, né? E aí a gente vendeu o Vasco para contratar o Maurício Barbieri e o Júnior Urso. Esse aí é o modelo de gestão que ia ser o modelo de gestão do futuro. Essas coisas que iam ser diferentes no Vasco, com o Abel Braga de VP de futebol, porque o papel do Abel Braga vai ser o de VP de futebol, né? Só que remunerado, vai receber o salário, né? E ainda tem o Osório indo na FERJ assinar um contrato de 5 anos para o Vasco receber a metade que o Flamengo vai receber. É isso que eu tô falando. Não é esperar as coisas acontecerem, não é esperar dar merda lá na frente para depois a gente falar. A gente tem que criticar o processo e o processo está errado. O processo continua sendo feito da mesma maneira que era feito quando a gente era clube associativo. Se mudou para isso, é lógico que eu não sou idiota, lógico que eu não sou imbecil de dizer aqui que não tem absolutamente... Os salários estão sendo pagos em dia, bacana, os salários estão sendo pagos em dia, as contas vão ser pagas, opa, está equacionada a dívida do Vasco que ela vai ser paga, legal, bacana. Ah, vão vender jogadores aí a um valor melhor, ótimo, só que o modelo de gestão é o mesmo. Então não adianta você ter salários em dia, não adianta você ter as contas pagas, não adianta você vender jogador com um preço legal e continuar com o mesmo futebol medíocre, com as mesmas contratações, com os mesmos modos operantes na hora de escolher o CEO, na hora de escolher o executivo, na hora de escolher o técnico e na hora de contratar jogadores. Nós vamos ser um time mediano, nós vamos ser um time de meio de tabela. Aí tem muito vascaíno que tá feliz, pelo menos não vai cair para a segunda divisão.
Desde quando você se acordou como um medíocre? Porque é isso que você se tornou, né? Não foi isso que venderam pra gente. Não foi isso que o Sr. Flávio Dias e grandes jornalistas ficaram vendendo durante 3 meses com capas e manchetes sensacionalistas. Agora dizendo que não, o futebol mudou, contratar grandes jogadores não é sinônimo de nada, né? Olha o Japão aí, eu vi o vídeo do Flávio Dias, tá lá no Instagram, um absurdo. Quer dizer, para vender os sonhos. Agora pede para o torcedor ter paciência e calma e humildade, porque a gente vai contratar jogadores medíocres, medianos, e tem que ter paciência, porque jogador bom não se ganha futebol, não ganha mais título. Como assim, cara pálida? Olha o Flamengo, olha o time que o Flamengo tem, que ganhou a Libertadores e o campeonato e a Copa do Brasil. Né? Olha o elenco do Palmeiras, que ganhou o Campeonato Brasileiro e chegou aí nas fases de finais, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores. Como que montar times com grandes jogadores não traz aí título, ou não faz com que o time se transforme em times competitivos? Tá tudo errado. Eu quero a porra do time que vocês prometeram. Eu quero os jogadores de parar o aeroporto. Ah, mas não importa se não vai dar certo, tem dinheiro. Eu quero sofrer vendo grandes jogadores vestindo a camisa do Vasco. Eu não quero mais um ano de aposta e sofrimento. Eu não quero mais refúgio no Vasco da Gama. E o Barbieri, para mim, é mais do mesmo, tá? É a minha opinião. Agora deixa a sua opinião, você tá satisfeito e vou torcer para você estar certo e eu estar enganado. E curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço, fique com Deus. E desculpa a franqueza, aqui eu não vou fazer vídeo para alisar o ego de ninguém, não. Tá ruim, tá tudo errado de novo. Saudações vascaínas.